Bom, eu fiz a correção aqui da sua redação e eu vou fazer os comentários, tá? Bom, então, primeira coisinha aqui que eu anotei foi a letra B em brasileiro, né? De fato, brasileiro a gente não usa letra maiúscula, mas aqui, no caso, seria parte de uma palavra que depois vem uma sigla. Então, por isso que a gente coloca brasileiro em maiúsculo, tá? Aí a vírgula aqui, ela veio por conta por ser uma expressão de tempo, né? Então, ela vai ficar aqui entre vírgulas, já que ela está fora da sua posição comum, né? Digamos assim. Então, ela vem entre vírgulas. Isso aqui que eu grifei em amarelo é a tese, tá? Ou seja, é isso que você vai ter que defender ao longo da sua argumentação, nos 2 parágrafos seguintes, tá? Bom, aí eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui, né? Em relação à vírgula, em relação a preposições, repetição, né? O acesso, crase é algo que você precisa estudar um pouquinho, né? O uso da vírgula também, tá? E a gente pode expressar algumas ideias com uma ordem mais organizada ou com palavras mais adequadas, que de fato vão transmitir aquilo que a gente deseja, tá? Então, eu vou ler e vou comentar, tá bom? Só uma coisa antes, né? Aqui eu coloquei um asterisco azul e use conectivos. Então, a gente pede para que você comece ali com conectivos, né? Então, por exemplo, primeiramente, em primeiro lugar, sabe? A gente vai ver alguns para que você possa conhecer, tá? Essa variedade. Ela fica bem com a carinha do Enem, mas a gente percebe que a FGV, ela tá com uma proposta, assim, que nos permite usar um modelo semelhante, né, do Enem, porque ele pede para você refletir sobre o problema e dar uma solução. Então, a gente pode usar o modelo Enem para guiar o nosso trabalho, tá? Então, eu vou ler aqui. Atualmente, na sociedade brasileira, há diversos problemas sociais, entre eles a educação básica. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2020, o Brasil apresentava 11 milhões de analfabetos. Alfabetizar significa muito mais do que ler e escrever. Ser alfabetizado é ter base de todo o processo educacional para avançar nas dimensões sociais, econômicas e políticas. Aqui, nessa tese, fica um probleminha, né? Ser alfabetizado é ter base de todo o processo educacional. Essa expressão, ela fica um pouco confusa. Continuando, então, por que eu digo que essa expressão, ser alfabetizado é ter base de todo o processo educacional? Por que eu digo que fica um pouco problemática, né? Porque o que você quer dizer com base de todo o processo educacional? Ser alfabetizado é ter base de todo o processo educacional, né? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que você quis dizer que ser alfabetizado é fundamental para dar prosseguimento aos estudos e assim avançar nas dimensões sociais, econômicas e políticas, né? Então, quando gera dúvida, quer dizer que pode ser melhorado, digamos assim, né? Você pode reescrever esse trecho para não gerar essa dúvida no leitor, tá bom? Aí, continuando. Ou seja, então aqui no seu texto você vai ter que defender, né, que o analfabetismo de grande parte da população contribui, né, para sua exclusão política, econômica e social, que é, ao seu ver, o pior problema que nós enfrentamos na sociedade, tá certo? Então, vamos lá. Diversas pessoas nunca começaram ou talvez não terminaram seus estudos, pois, devido à dificuldade financeira, muitas vezes para transporte, materiais escolares, uniformes, etc. Perceba que ficou incompleto? Então, você poderia colocar:
Diversas pessoas nunca começaram ou talvez nunca terminaram seus estudos devido a dificuldades financeiras que as impediam de arcar com o transporte, materiais escolares e uniformes, por exemplo, né? Então, da forma como ficou, ou seja, o uso desse conectivo pois e a disposição aqui, né, das palavras e tal, deu essa ideia de que ficou incompleto, de que faltou falar alguma coisa. Daí, em roxo aqui, eu reformulei, né, de uma forma que poderia também ser escrito. Então, ó, diversas pessoas nunca começaram ou talvez não terminaram seus estudos devido a problemas de ordem financeira, o que tornava um obstáculo, o que tornava o transporte, materiais escolares, uniformes, etc., um obstáculo. Tá vendo? Daí assim também ficaria mais claro, tá? Continuando. Nos anos passados, né? Bom, essa expressão ela não é muito comum, mas eu entendi o que você quis dizer, né? A grande maioria dos pais davam preferência para o trabalho, assim dificultando o acesso à escola para as crianças. Então, como que isso aqui pode ser melhorado, né? Nos anos passados, a grande maioria dos pais dava, por quê? Porque você está fazendo concordância com a maioria, a grande maioria. Embora traga a ideia de muitas pessoas, o termo em si, ele está no singular. Então, por isso que fica, né, faltou a concordância, porque digamos que o sujeito está no singular e o verbo está no plural. Então, existe um problema de concordância verbal, tá? Então, a grande maioria dos pais dava preferência. Então, quem prefere uma coisa a outra, tá? Então, não é para, é a. Então, vai ficar, isso é regência verbal. Então, a grande maioria dos pais dava preferência então vai ficar ao trabalho, assim dificultando o acesso das crianças à escola, né? Então, acesso de alguém a algum lugar, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com a regência. Bom, aí, esse segundo parágrafo, qual que foi o problema dele? Esse terceiro parágrafo do seu texto, que é o segundo de argumentação. Qual que é o problema dele? Ele ficou apenas expositivo. Então, você não argumentou, você apenas expôs fatos e dados, né? Então, em 1996 foi criada, né? Porque a educação de jovens e adultos foi criada. Então, tem que estar no feminino, né? Então, foi criado a educação de jovens e adultos, EJA, desse modo facilitando o acesso à educação. Então, faltou a crase e você já usou o acesso das 3 linhas acima, tá? Então, tem que tomar cuidado para evitar repetição. No ano de 2009, foi alterado a denominação, mesma coisa, a denominação foi alterada, né? Passando a ser Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, CEJA, garantindo que os alunos frequentassem aulas à distância. Além disso, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, em CEJA, é uma avaliação dada anualmente pelo INEP. Então, aqui você só apresentou dados, né? E fatos aqui. Então, ficou um parágrafo expositivo e o texto é dissertativo e argumentativo. Então, aqui, por exemplo, você não está defendendo a sua tese, né? Então, acaba descontando o ponto. Aí, por fim, portanto, mesmo com essas 3 modalidades de ensino, tem milhões de analfabetos, pois não sabem seus direitos e deveres. Contudo, é lícito o governo implementar algumas estratégias para que chegue até a sociedade, como comercial em televisão e cartazes em lugares públicos. Dessa forma, chamaria a atenção da população. Então, qual que é o problema aqui, né? Então, eu grifei aqui em verde
coloquei um asterisco nos termos que são inadequados nesse contexto. Então, modalidade de ensino, de acordo com a LDB, seria o quê? Educação profissional, educação de jovens e adultos e outros, né? O ensino básico, né? No caso, ensino fundamental e médio, regular. Isso são modalidades, né? Agora, existe, né? Eu entendi o que você quis dizer. Existem várias maneiras de se frequentar a EJA, né? Então, isso mostra que existem várias possibilidades de uma pessoa que precisa acessar. Pode ser indo presencialmente todos os dias, pode indo apenas fazer a prova, ou pode ser pelo exame de certificação. Mas esse termo modalidade de ensino, a EJA é uma modalidade. Então, a gente não poderia falar que são 3 modalidades, né? Quando você fala das variações das formas de se oferecer, ou se ofertar a EJA, tá bom? E aí, o contudo também tá errado, por quê? Porque essa conjunção aqui, ela traz uma ideia de oposição. E aqui você não está criando uma ideia de oposição, né? Então, você fala, portanto, mesmo com as 3 modalidades de ensino, tem milhões de analfabetos, pois não sabem seus direitos e deveres. Contudo, é como se você estivesse colocando aqui, ó, porém, o governo pode implementar algumas estratégias. Então, na verdade, não. Então, dessa forma, é lícito o governo implementar algumas estratégias, etc., tá? Então, o contudo estaria inadequado. E também tem um outro probleminha aqui, né? Portanto, mesmo com essas 3 modalidades de ensino, tem milhões de analfabetos, pois não sabem seus direitos e deveres. Bom, não saber seus direitos e deveres dá a entender que é a definição de analfabetismo para você, né? Existe analfabetismo funcional. E aí seria o quê? Apesar de saber decodificar, ele não sabe fazer uma leitura adequada, né? Ele não sabe ler, não sabe interpretar, apesar de saber decodificar, entendeu? Então, percebo que o uso de algumas palavrinhas já muda completamente o sentido das coisas, tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Bom, então é isso. Então, assim, o seu texto, ele não seria zerado. Você, né, conseguiria aí tirar uma nota mediana, a partir ali de 6, né? Então, acredito que você fosse ser classificada, né? Porque precisa tirar no mínimo 5. Mas não estaria com uma nota tão bacana para ir lá para cima. Mas você... é uma questão de treino e de leitura. Ou seja, não se desespere, tá bom? É só estudar mais, continuar treinando. A gente tem bastante tempo ainda, tá bom? Então é isso, continue estudando.